Sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas ao nosso nono encontro da My Hotels Academy. Esse é um encontro que acontece todas as terças-feiras, às 14 horas. Ele é feito exclusivamente para líderes hoteleiros e donos de hotéis que querem transformar as suas equipes em times mais engajados, com baixo turnover e que consigam realmente fidelizar os hóspedes e trazer melhores resultados para vocês. Bom, para quem não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. O meu nome é Maíra Tomé, eu sou fundadora da My Hotels Academy, sou especialista em liderança e gestão de equipes. Já tenho aí mais de 15 anos, quase 20 anos na hotelaria de luxo, com passagens por grandes marcas como o Four Seasons, o Ritz-Carlton, o Sofitel, o icônico do Copacabana Palace, onde eu fui reconhecida entre os melhores líderes do hotel pelo ranking do Great Place to Work, e foi justamente por conseguir, né, manter a minha equipe engajada e os hóspedes do hotel encantados por um período longo de tempo, né? Então esse reconhecimento veio e foi muito gratificante. Bom, além disso, eu sou formada em gestão hoteleira por Le Roche, que é a segunda melhor faculdade de gestão hoteleira do mundo, que é uma faculdade suíça. E aí eu formei, né, constituí a minha empresa, que é a My Academy, e dentro dela eu criei um braço específico para atender especificamente a hotéis, né, líderes hoteleiros e donos de hotéis que queiram melhorar os seus resultados, né, dentro do hotel ou na sua carreira. E aí surgiu a My Hotels Academy, que eu atuo hoje, e tenho esse projeto em que eu dou aulas gratuitas semanalmente. A gente está na nona aula para todos os líderes hoteleiros. Então sejam muito, muito, muito bem-vindos. Eu tenho o maior prazer de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês e tendo essa oportunidade também de trocar um pouquinho e de contribuir um pouco para vocês terem melhores resultados e conseguirem crescer de certa forma na carreira de vocês, tá bom? Então no tema de hoje, na aula de hoje, eu quero ensinar para vocês, eu vou falar sobre os 3 erros mais comuns que eu vejo de feedback, dos líderes dando feedback e de como que vocês conseguem corrigi-los, tá? Então, vamos começar entendendo um pouquinho de por que é tão importante, né, a gente falar de feedback, no final das contas. E dessa habilidade, né, de dar feedbacks que é do líder. Bom, então deixa eu contextualizar um pouquinho para vocês. Liderar, para mim, sempre foi sobre desenvolver pessoas. Então, acho que esse é o principal papel da liderança. E se tem uma ferramenta que realmente transforma um colaborador em alguém melhor no dia a dia, não só pessoalmente, profissionalmente também, essa ferramenta é o feedback. Então, para mim, ela é das principais ferramentas que o líder tem. E foi exatamente isso que me levou a ser reconhecida entre os melhores líderes dentro do Copacabana Palace, né? E hoje eu quero mostrar para vocês exatamente como que vocês podem usar essa ferramenta de uma forma mais eficiente e sem cometer esses 3 erros que eu escolhi a dedo para colocar aqui, porque eu acho que são erros extremamente comuns que eu vejo acontecendo dentro de grandes empresas, de hotéis. Eu vivi isso também ao longo da minha carreira corporativa e hoje eu vejo isso nos meus mentorados, nos meus alunos. Sabe aquela equipe que comete o mesmo erro toda semana? Ou aquele funcionário que parece que está acomodado? Provavelmente, talvez você esteja cometendo um desses erros que fazem com que, na verdade, os seus feedbacks não sejam ouvidos. Que assim, eu gosto muito de falar que, em geral, os líderes eles têm
duas grandes armas, digamos assim, para garantir bons resultados, que são reuniões e feedbacks. Então, os feedbacks, eles têm muito valor, né? Se você quer crescer como líder. Então, por isso que eu escolhi esse tema hoje e esses 3 erros. Tem estudos apresentados na Harvard Business Review, na revista Exame, e tem muitas outras fontes de credibilidade também, que demonstram que a sua habilidade de dar feedbacks está diretamente conectada, né, ligada ali aos resultados que você tem ou pode ter na sua liderança. Inclusive, o Great Place to Work, não sei se vocês sabem o que é, deixa eu só, antes de dar um exemplo, explicar para vocês. O Great Place to Work é uma auditoria feita em empresas para se estabelecer o quanto aquela empresa é ou não boa para se trabalhar, né? Isso tem muito a ver com a qualidade da liderança. E o Great Place to Work é uma auditoria muito reconhecida a nível mundial mesmo, né? E eles são muito bem conceituados e têm uma referência muito grande dentro do mercado. E eles fazem uma relação direta entre o número de feedbacks que você dá com o nível de resultado que você consegue atingir dentro da sua equipe e, consequentemente, o quão boa é ou não aquela empresa para se trabalhar. O Great Place to Work, ele concluiu que empresas em que os líderes dão mais de 3 feedbacks oficiais por ano têm melhores resultados e, em média, atingem, né, o valor necessário para receber o selinho do Great Place to Work, que simboliza, né, que você é uma boa empresa para se trabalhar. Olha que interessante, eles fazem essa conexão entre o número de feedbacks que você dá está diretamente relacionado com o nível de satisfação dos funcionários em relação à sua empresa, né? Em relação à sua liderança e, consequentemente, em relação à empresa. Porque tem outra estatística que fala, né? 70% das demissões não são por causa da empresa, são por causa da liderança, né? As pessoas se demitem do líder, não da empresa em si. Então, a mensagem que eu quero dizer aqui para vocês é essa: a quantidade de feedbacks que você como líder dá define muito do engajamento, não só a quantidade, mas a qualidade também, né? Dos feedbacks que você dá define muito do engajamento e da qualidade de comprometimento dos resultados da sua equipe, tá bom? Então, não por acaso eu escolhi esse tema aqui para falar para vocês. E, claro, né, esses feedbacks que eu falei do Great Place to Work, acho que é importante salientar aqui, de dar 3 feedbacks por ano, são os feedbacks oficiais, aqueles que são que servem como avaliação feita e registrada no RH, né, avaliação de desempenho. Agora, é claro que o ideal é que vocês deem feedbacks com muito mais frequência, assim, se fosse para falar um número, no mínimo semanalmente, né? Idealmente, diariamente você vai acompanhando ali. Então, dar feedback constante é uma das principais funções na liderança, né? Na minha opinião, de fato é a principal função, né? A base que você tem ali para desenvolver a sua equipe. Se você me perguntasse, né, quando eu tive sucesso e fui reconhecida nas minhas funções atuando como líder, 90% do meu sucesso ele veio devido à minha habilidade de dar feedbacks, não tenho a menor dúvida. Mas se você me perguntasse também quanto tempo eu me dedicava a isso, eu acho que eu diria por aí uns 70% do meu tempo era dedicado à comunicação, muito relacionada a feedbacks. Então, realmente é algo que eu vivi, que eu acredito muito que o sucesso do líder passa por isso, afinal de contas,
o nosso maior papel, né, como líder, é realmente desenvolver as pessoas. E o feedback, acho que é a melhor arma, né, que a gente tem para ferramenta, que a gente tem para fazer isso, tá? Então, dito isso, deixa eu atualizar aqui. Dito isso, vamos entrar diretamente no tema de hoje. Então, vamos lá. Quero dar para vocês os 3 hacks para vocês darem feedbacks mais eficientes depois dessa aula, tá? Então, são 3 hacks baseados em 3 erros que vocês normalmente cometem, tá? Então, o primeiro erro que eu quero abordar com vocês é super comum e eu ousaria dizer que mais de 90% dos líderes comete esse erro e por causa disso o feedback deles não é eficiente e muitas vezes não é nem ouvido. Então, qual que é o primeiro erro e, consequentemente, o primeiro hack para como você não cometer esse erro? Dê mais feedbacks positivos do que negativos. Por que eu tô falando isso? Nossa, Maíra, o que tem a ver, né, uma coisa com outra? Deixa eu explicar melhor. Quando a gente só dá feedbacks negativos, a tendência é que as pessoas cada vez vão se tornando mais reativas ou às vezes mais indiferentes ao que você fala, né? Porque é do ser humano mesmo. Pensem vocês, se alguém só critica, né, as coisas que a gente faz, chega um momento que a gente começa das duas uma. Ou a gente começa a ter uma reatividade com aquela pessoa, a gente começa, de certa forma, a não gostar daquela pessoa, o que na liderança é grave, porque leva ao desengajamento, ao aumento do turnover, e é um ciclo sem fim, né? Resultados caem, hóspedes mais insatisfeitos, etc. Então é isso, quando a gente só dá feedbacks negativos, a gente começa a ter uma pessoa que começa a ficar reativa, né? Porque é como se aquela pessoa, no final das contas, pensasse: nossa, mas eu faço tanta coisa legal, eu trabalho tão direitinho, né? Eu me esforço ali todos os dias e o meu líder só vê quando eu erro, só vem falar quando eu erro, né? Ou quando eu poderia melhorar. E aí o que acontece com isso? A opinião daquela pessoa ou se torna irrelevante ou a gente se torna reativo para ouvir, porque no nosso cérebro, se aquela pessoa não é capaz de ver o que eu faço de bom, eu também não quero ficar, não estou aberto a aceitar as críticas que ela tem para me dizer, porque ela também não reconhece o que eu faço de bom. Então ela não merece, digamos assim, essa abertura. E com isso, a conclusão é que os seus feedbacks não são ouvidos, as pessoas se tornam reativas àquilo que você está falando. E não é por mal, os seus feedbacks, às vezes, muitas vezes o líder acha que é a técnica que ele está usando, é a forma como ele está falando. Não é a forma que ele está falando. Ele pode dar um feedback impecavelmente bem feito, em que você faz todo o processo. Numa outra aula eu vou dar uma ferramenta que eu criei autoral de como dar o feedback em si. Mas não é esse o ponto aqui. Eu acho que muitas vezes o erro começa antes disso. A razão pela qual os feedbacks de vocês muitas vezes não são eficientes não é o feedback muitas vezes que é mal dado. São esses erros que eu vou falar aqui para vocês hoje. O primeiro deles é esse. Vocês dão muito mais feedbacks negativos do que positivos. E aí as pessoas se tornam automaticamente reativas. Não importa o quão bem vocês deem o feedback em si, na prática, se você só dá feedbacks negativos ou construtivos, eu estou falando negativos aqui só para ser mais fácil a compreensão, tá? Normalmente eu chamo de feedbacks construtivos porque eles de fato são construtivos e são grandes oportunidades das pessoas melhorarem. Eu só estou usando feedback negativo para facilitar a nossa comunicação, eu acho que fica mais claro, tá?
quando você está chamando a atenção de alguém, só para a gente nomear de uma forma mais clara. Então é isso, além disso tudo, quando você dá os feedbacks positivos, reconhece ali, né, os esforços, o resultado, aquela pessoa, ela começa a acreditar que você se importa com ela, né, que ela é importante para você, que você olha e presta atenção nas coisas que ela está fazendo, na dedicação dela, no esforço dela, e é isso que vai fazer com que ela queira te ouvir quando você dá os feedbacks construtivos, tá? Porque se você, o que eu assumo, né? Se você me elogia, se você vibra com as minhas vitórias, se você celebra as minhas conquistas, você gosta de mim e você se importa comigo, então por isso eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o que você tem para me dizer, porque eu tenho certeza que você está falando para me ajudar, para me desenvolver, para eu melhorar, para eu ter melhores resultados. Eu tenho certeza que você está falando para o meu bem. E é a partir do momento que eu tenho essa certeza que eu vou parar para te ouvir. Faz sentido para vocês? A gente só ouve. Se eu não tenho muita certeza daquilo que se você tem boas intenções em relação a mim, se você gosta de mim, eu fico mais reativa àquilo que você tem para me dizer. Agora, se eu tenho essa certeza de que você celebra as minhas vitórias, que você fica feliz quando eu tenho conquistas, quando você me ajuda, né, para ali, me ajuda a executar algum processo, etc. Então, se eu tenho a certeza, essas atitudes, elas me dão a certeza de que você quer o meu bem. E a partir disso, o meu cérebro se torna mais receptivo a tudo aquilo que você tem para me dizer, inclusive feedbacks construtivos, tá? Então, uma analogia que eu gosto muito em relação a isso é a dos nossos pais. Porque, em geral, pensem bem, em geral a gente tem a tendência a ouvi-los. Por quê? Por que a opinião deles, por que os feedbacks, as sugestões e tudo, a gente pode até não concordar, pode não agir daquela forma, mas a gente, em geral, para sempre para ouvir, aquilo tem um impacto grande na gente. Por quê? Porque eles vibram com as nossas vitórias, né? Eles estão lá para aplaudir quando a gente tem alguma conquista. Eles acompanham o nosso passo a passo, eles nos ajudam quando a gente precisa de ajuda, né? Eles nos incentivam quando a gente está nos dias mais difíceis, etc. Então, a gente tem certeza que eles se importam, que eles querem o nosso bem, e é por isso que quando eles chamam a nossa atenção, a gente sim para ouvir, não só por uma questão de respeito, mas também porque a gente tem certeza no nosso interior que, por muito desagradável que aquilo seja que eles estejam nos falando, é para o nosso bem, né? Enquanto que o contrário, né, só para vocês visualizarem, se a gente tem alguém que só nos critica, que a gente acaba querendo distância mesmo, né? E a gente tenta não, até por um mecanismo de defesa mesmo nosso, né, que vai mexendo com a nossa autoestima, com a nossa motivação, etc. A gente tem tendência a se tornar reativo e a fazer um esforço para ignorar mesmo o que aquela pessoa está nos dizendo. Então, cuidado para vocês não cometerem esse erro com os liderados de vocês, né? Então, em vez de desenvolvê-los, vocês acabam formando ali uma equipe reativa àquilo que vocês estão dizendo, justamente por essa falta de reconhecimento, tá? A falta de reconhecimento, essa é a mensagem, né? A falta de reconhecimento, ela leva os colaboradores a se tornarem mais reativos e, consequentemente, os seus feedbacks são muito menos eficientes porque eles não são ouvidos, não importa o quão bem você os execute, tá bom? Então, é isso. Mensagem final para dar feedbacks negativos, deem feedbacks positivos antes, né? Para que as pessoas se tornem mais abertas a ouvi-los. E aí, a pergunta, quando eu falo isso para os meus mentorados e alunos,
A pergunta que se segue normalmente é: mas em que proporção? Na proporção de 3 para 1, tá? Claro que não existe uma regra certa, mas essa é uma proporção que eu gosto muito. Ou seja, se você dá 3 feedbacks positivos para ganhar o direito, digamos assim, de dar um feedback negativo, tá bom? Então, esse foi o hack número 1. Então, dê mais feedbacks positivos do que feedbacks negativos. O hack 2 é o seguinte: feedbacks positivos devem ter o mesmo valor, o mesmo peso dos feedbacks negativos. Por que eu tô falando isso? Esse é outro erro super comum dentro da liderança e que eu gostaria que todo mundo que assistisse essa aula não voltasse a cometê-lo. O que normalmente vocês fazem? Quando vocês vão dar um feedback negativo, né, construtivo, vocês marcam reunião, agendam, chamam na sala, fecham a porta, pedem para a pessoa se sentar, tem toda uma cerimônia ali, né? Falam durante alguns minutos, né? Normalmente os feedbacks negativos eles se estendem um pouquinho. E aí, quando vocês vão dar um feedback positivo, como vocês fazem normalmente? Pensem bem. Normalmente é quando a pessoa cruzou ali no corredor do hotel, ou quando você sentou para almoçar com ela no refeitório, ou então rapidinho ali, quando vocês se cruzaram ali no back-office, e aí você fala algo bem direto, assim, né? Bem rápido. Nossa, você arrasou hoje naquele check-in. Ou então passa, dá um tampinha no ombro, fala, cara, parabéns, mandou bem. Não tô falando que é ruim, tá? É muito gostoso receber também esses elogios e esses reconhecimentos, né? De certa forma. Mas tem muitas situações que merecem mesmo um feedback estruturado, tão estruturado quanto os feedbacks construtivos que você dá. Então, claro que tem alguns feedbacks construtivos que vocês também não chamam na sala, né? Não fazem todo esse ritual, não agendam, etc. E vocês dão no momento mesmo ou logo em seguida, né, que aconteceu. Mas em alguns feedbacks construtivos, normalmente aqueles mais graves, vocês chamam na sala e dão esse peso, digamos, maior, né? A questão é que isso nunca acontece com os feedbacks positivos. É ou não é verdade? Ou raramente acontece. Se alguém aí, peço desculpa pelo nunca, porque às vezes vai que excepcionalmente tem pessoas que façam, mas em geral, a grande maioria não faz. Tá? Quando é um feedback positivo, vocês não chamam, vocês fazem uma coisa muito suave, assim, né? E tem feedback positivo que sim, que merece, né? E que deve ter esse mesmo peso. Da mesma forma que tem feedbacks negativos que você dá na hora, porque eles são leves, são simples, são operacionais ali, e normalmente os comportamentais você chama na sala, os feedbacks positivos é a mesma coisa. Tem coisas que tudo bem você fazer ali, né, de uma forma muito rápida e direta, normalmente, mais uma vez, coisas mais operacionais, técnicas, nossa, você fez isso super bem, nossa, que legal que você conseguiu concluir isso, nossa, eu não sabia que isso funcionava assim, que bom que você me ajudou, etc. Ok, mas tem feedbacks, normalmente comportamentais, que também merecem esse destaque, né? Por exemplo, sei lá, uma reclamação difícil que a pessoa conseguiu resolver, algum processo que ela desenvolveu ou que ela conseguiu otimizar, né? Ou a forma como ela se dedicou ou participou de algum projeto, por exemplo, né?
Então, esses são momentos em que vale sim a pena você fazer igualzinho você faz quando é o feedback construtivo. Chama a pessoa na sala, pede para ela sentar, marca um horário, queria falar com você, queria conversar sobre aquela situação que você fez, etc. E senta e dá um feedback estruturado mesmo. Olha, quando você fez aquilo, eu me senti assim, foi positivo por causa disso. Eu acho que a gente pode aplicar isso em outros contextos. Eu fiquei muito feliz que você tenha tido essa iniciativa. Isso gerou, né? Fala um pouco das consequências, etc. Então, você consegue, sim, dar um feedback positivo tão estruturado quanto construtivo, né? Quanto negativo. Então, a ideia que eu quero falar aqui para vocês, passar para vocês não usem um peso, né, para o negativo e outro peso para o positivo, né? Não usem duas medidas, como a gente costuma dizer, né? Chamou na sala quando é algo que é muito errado, então chama na sala também quando é algo muito certo, não é justo? Porque o colaborador, ele parece que não, mas ele percebe quando você age dessa forma mais justa. Isso chama a atenção dele, aumenta a sua credibilidade também como líder, aumenta a sua confiança, a confiança dele em você, aumenta a satisfação, aumenta o engajamento, aumenta o direcionamento, desenvolve a pessoa, incentiva mais atitudes daquela que você está reconhecendo. Gente, feedback positivo é tudo de bom. E eu acho que a liderança usa isso muito pouco, usa muito mais feedback construtivo do que o positivo. E o positivo ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso, porque é ali que você está criando cultura, você está falando para a pessoa que é aquele tipo de comportamento que você espera, que é aquilo que você quer que ela replique, que você quer que ela incentive, que você valoriza aquilo. Porque muitas vezes as pessoas não recebem reconhecimento e elas estão se esforçando para fazer aquilo. Não é uma coisa natural. Por exemplo, resolver uma reclamação difícil, por muito que faça parte da nossa rotina, quem trabalha com o público sabe, não é uma coisa simples de se fazer. Né? Nem sempre você está num bom dia, nem sempre você está com disponibilidade emocional para resolver aquilo, nem sempre, mas você é profissional e você vai ali fazer fazer a sua função, né? O melhor que você consegue. Então, isso ser reconhecido, por muito que aconteça com muita frequência, tem um valor muito grande, porque a partir do momento em que você não reconhece, o colaborador começa a acreditar que aquilo é um pouco indiferente, que você não nota tanto, que não faz tanta diferença, se ele encanta ou se ele só resolve mais ou menos. E isso começa a diminuir a qualidade do atendimento e da experiência que você proporciona para o hóspede, no final das contas. Né? Então, a gente é todo um ciclo, né, que no final das contas vai resultar no engajamento da sua equipe e, consequentemente, na experiência que você está proporcionando ou não para o seu hóspede, para os seus clientes, tá bom? Então, é isso. Valorizem o feedback positivo porque ele é poderoso. E por último, mas não menos importante, eu queria dar o terceiro hack para vocês, que, mais uma vez, é um erro super comum que vocês fazem e que eu quero abordar aqui hoje de algumas formas, de trazer algumas reflexões para vocês. O hack é: não dê feedbacks sanduíche. Eu não sei se vocês sabem o que é feedback sanduíche. Já ouviram falar dessa expressão? Feedback sanduíche? Feedback sanduíche é aquele feedback que você fala algo positivo, né? Você elogia alguma coisa, depois você fala o feedback construtivo e aí depois você termina com outro elogio. Sabe o que acontece quando vocês fazem isso? Vocês acabam jogando no lixo duas oportunidades de vocês engajarem, motivarem, reconhecerem os colaboradores de vocês quando vocês atrelam esses dois elogios a um feedback negativo ou construtivo. Tá? Por que isso acontece? Por exemplo, se eu falo assim,
Oi, João. Nossa, eu achei impressionante como a forma como você conseguiu manter a calma quando aquele hóspede se alterou no balcão no momento do check-out. Mas aí eu vi que você fez o check-out e acabou com essa confusão, não verificou a conta, não perguntou se ele tinha tido consumos extra, ele não assinou a conta, simplesmente você deixou, ele entregou as chaves e você simplesmente o deixou ir embora, sem verificar nada, e agora a gente tem aqui consumos extras que não estão pagos, a gente vai ter que entrar em contato com o hóspede, isso vai gerar um problema, né, para todo o departamento de contabilidade, etc. Mas enfim, em geral a sua atitude foi boa, tá? No checkout. Qual que é a mensagem que fica pro João? Vocês acham que ele ouviu alguma coisa de positivo? De verdade? Na cabeça dele fica o quê? Errei, preciso melhorar, fui chamada a atenção, não posso repetir isso, não posso deixar que o hóspede vá embora da minha frente sem eu verificar a conta, sem ver se tem algum consumo extra, etc. Né? A parte em que ele conseguiu resolver a reclamação, que o hóspede conseguiu acalmar o hóspede, não sei o quê, que a atitude dele foi positiva, tudo isso ele ignorou. Não é assim? É exatamente isso que acontece, tá? Então, ele muitas vezes, quando a gente dá esses feedbacks positivos, muitas vezes ele não vai nem lembrar dos elogios que você falou. Ele só lembra do negativo, porque quando você cola o elogio com outra coisa negativa, em geral, as pessoas tendem a acreditar que você só falou o positivo para poder, de certa forma, falar o negativo, no final das contas, tá? No final das contas, a pessoa acredita que você está só tentando amenizar. A mensagem mesmo que você queria falar é que ele não podia nunca mais fazer aquilo ali que ele fez, que é deixar o hóspede ir embora sem verificar o consumo extra. Faz sentido para vocês? Então, muito cuidado quando a gente atrela, porque você acaba desperdiçando ali um feedback que poderia ser positivo, que poderia engajar, poderia motivar, você colou ele num feedback negativo, e às vezes o feedback negativo é, tem um significado muito menor do que os positivos, mas só o fato de você ter atrelado ele aos dois positivos, você acaba desperdiçando os positivos que poderiam ser grandes motivos aí de você melhorar o engajamento da sua equipe, melhorar o comprometimento, reconhecer, incentivar aquelas atitudes, etc. Tá? Então, não deem feedbacks sanduíche. Ah, Meire, então como é que eu faço? Cada coisa no seu quadrado. Então, dê o feedback negativo no momento do feedback negativo e dê feedbacks positivos no momento de feedbacks positivos. Não misture uma coisa com a outra, tá bom? Fez sentido aí para vocês? Eu espero que tenha ajudado vocês a não cometerem mais nenhum desses 3 erros e que vocês consigam corrigi-los com esses 3 hacks que são valiosos que eu dei aqui para vocês hoje, para vocês terem mais receptividade nos feedbacks de vocês, tá bom? Então, de conclusão, eu queria falar para vocês que o feedback, ele não é um evento isolado, né? Ele é uma prática constante, estratégica, ele deve ser profundamente humano e é com ele que você reconhece, que você corrige e que você engaja e desenvolve a sua equipe. Então, não se lembre do feedback sempre como um feedback negativo só o construtivo. Usem e abusem do feedback positivo, porque ele é extremamente poderoso, tá? Líderes que dão bons feedbacks constroem equipes que confiam mais umas nas outras, que conseguem se desenvolver, que evoluem e que engajam de verdade. Tá? Então, usem e abusem dos feedbacks positivos e saibam dar os feedbacks negativos no momento em que eles forem necessários. Tá? Se dediquem realmente a dar feedbacks em geral. E aí, quero fazer
um convite para vocês, né, para quem está aqui ainda na próxima terça-feira, às 14 horas, a nossa conversa vai direto ao ponto em uma das decisões mais difíceis da liderança: demitir o colaborador ou tentar mais um pouco. Como que a gente sabe a hora certa de agir, de demitir, se a gente dá mais uma chance, se a gente deixa, se a gente demite de cara? A gente vai discutir isso na próxima aula. Então, se você já se pegou aí em dúvida se está sendo paciente demais ou exigente de menos, essa aula eu vou te ajudar a ter clareza, a ter critérios práticos e confiança para você conseguir decidir com responsabilidade e com firmeza também. Então, se você ainda não se inscreveu para participar das minhas aulas semanais, todas as terças-feiras, às 14 horas, elas são gratuitas, exclusivas para líderes hoteleiros. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Então, clica lá e já se inscreve e a gente se vê na próxima terça-feira, às 14 horas, no Google Meet. Até lá! Tchau, tchau!